Fala, meu concurseiro, minha concurseira, eu não sei se você está assistindo essa aula de manhã, à tarde ou à noite, não importa. Eu só quero dizer a você que você está no caminho certo. Se você sentou aí para assistir essa aula, o seu cargo vai chegar. Ainda esse ano você vai ser aprovado, anota aí o que eu estou te dizendo e não desista, não dê ouvido ao que as pessoas falam sobre o seu projeto. Acredite no seu potencial que você vai vencer. Eu venci, por que você não vai vencer? Seu bisonho, sua bisonha. Agora presta atenção, a aula de hoje é sobre analogia no direito penal. O que seria analogia, professor? Vai no slide que eu vou te mostrar, seu bisonho. Tá aqui, ó, direito penal, analogia, aqui tá o meu currículo. Você dê pausa e leia. Tranquilo? Vamos lá para o que importa, ó. Conceito de analogia. Analogia é uma forma de integração da lei. A analogia serve para suprir lacuna na lei, certo? Aquela lacuna deixada pela lei, ela pode ser suprida pela analogia. A analogia é também chamada de integração analógica, ou suplemento analógico, ou aplicação analógica. Tanto faz, bicho. Tudo isso está tratando da analogia. Tranquilo? Volta aqui para mim, que eu quero te dizer de verdade o que seria analogia. Só um minuto, deixa eu só acender aqui que eu esqueci, ó. Vê só, galera, a analogia é uma forma de comparação, beleza? Eu comparo uma coisa com a outra e o que a lei fala sobre essa coisa, eu aplico nessa. Professor, não entendi, foi nada. Quando chegar no exemplo, você vai entender perfeitamente, tranquilo? O que eu quero que você entenda agora é o seguinte, a analogia ela serve para cobrir algumas lacunas deixadas pela lei. Quando a lei não trata especificamente de um caso, a gente pega um caso parecido e aplica aquela lei do caso parecido a esse caso que é bem semelhante. Entenderam? Não? Então se liga no exemplo. Eu disse que ia te dar um exemplo para tu aprender, bisonho. Se liga. Lá no crime de aborto, né? No Código Penal, existe a possibilidade do aborto ser permitido no caso de estupro. A mulher que é estuprada e engravida, ela tem direito de escolher se quer permanecer com a gravidez e ter o filho ou se ela quer abortar. Tranquilo. Só que lá na lei só fala em caso de estupro. Ou estupro de vulnerável. Tanto faz, é estupro, beleza? Só que existe um crime chamado violação sexual mediante fraude. Ou estupro mediante fraude. Tem gente que chama assim, beleza? Chama do jeito que você quiser. Eu só quero que você entenda o seguinte, não é estupro. É violação sexual mediante fraude. Como, professor? Aquela historinha do cara que chega pra tu dizendo que te ama, que quer casar contigo, que quer construir uma vida contigo. Tudo mentira, tudo blefe. Só pra coisar, tranquilo? Depois que ele coisa, ele desaparece. Aí digamos que você é uma mulher, certo? Que se apaixonou porque o cara prometeu o mundo, né? Te tratou como uma princesa, dizendo que ia casar com você e você era a mulher da vida dele e deu um migué pra te pegar. Aí tu pega e cede. De repente tu engravida nesse primeiro encontro e o cara desaparece. Tudo que ele falou era mentira. Então foi violação sexual mediante fraude. Ele te enrolou para poder fazer sexo com você. Você engravidou, presta atenção. Lá no Código Penal tem dizendo que se você engravidar mediante fraude, né? Mediante um crime de violação, mediante fraude, tem dizendo lá que você pode abortar? Não. Só que, por analogia, você vai poder escolher se quer abortar ou se quer criar o filho. Justamente isso. Lá na lei não fala. Então, o Estado tem que dar uma solução para esse caso. Aí ele pega e diz, porra, peraí. Se para o estupro vulnerável, a mulher pode escolher se quer permanecer ou se quer abortar, por que não, no
no violação sexual mediante fraude. Entenderam? Agora sim você entendeu o que é analogia. É você comparar um caso com outro e aplicar a lei desse caso a esse caso, já que não tem lei para resolver. Entenderam? Volta lá que eu tenho informação importante para tu. Ó, a analogia não é considerada fonte do direito penal. Cuidado! Olha para mim de novo. Quando a gente estudou fontes do direito penal, que está numa aula anterior aí, se você não viu, volte, a gente não falou sobre fonte, não falou sobre analogia dentro das fontes. Fontes do direito penal é a lei, a doutrina, a jurisprudência, os princípios, os atos administrativos, etc. e tal. Beleza? A fonte material... A fonte material, a fonte formal, né? A gente viu tudo isso na aula anterior. Então se liga, a gente não falou nada sobre analogia. Estou falando sobre analogia agora e eu estou dizendo que a analogia nem é fonte imediata e nem é fonte imediata. Ou seja, não é fonte do direito penal. A analogia não é fonte. Anota isso no teu caderno e segue o jogo, vai lá para o slide. Ó, se liga, bisonhão. Em regra, no direito penal só pode ser usado para beneficiar o réu. Ou seja, in bonam partem. Que danado é isso, professor? Isso é em latim, certo? Somente para beneficiar a parte. Olha para mim de novo. Professor, a analogia só deve ser utilizada no direito penal em bona parte. Sim. Mas existe uma situação que o STF aplicou a analogia em malam parte. E agora, o que é que eu faço? Eu vou dar o bisu a tu. Eu não encontrei nenhuma questão nova, agora atual, falando sobre a analogia em malam parte, já que o STF tomou uma decisão aí, eu vou mostrar para vocês, beleza? Então, não tem como a gente saber como a banca vai cobrar. Mas eu quero te dar um bisu. Se cair assim, analogia em malam parte, ou seja, para prejudicar o réu, é proibida no direito penal. Ponto. Tá certo. Isso é a regra. Então se liga, seu bisonho. Em regra, a analogia no direito penal é proibida para prejudicar o réu. Para aumentar a pena é proibida. Para criar um crime é proibida. Por exemplo, tem uma conduta que não está escrita na lei como crime. Mas tem um crime lá que é bem parecido com essa conduta. Aí eu pego o cara e boto ele para responder nas penas daquele outro crime que existe. É proibido. A regra é a analogia em malam parte no direito penal é proibido. Só é aceita, só é permitida em bonam parte. Tá aqui, ó, em bonam parte significa para beneficiar a parte, para beneficiar o réu. Tranquilo? Anota isso porque as questões vão cobrar, hein? Vê só. Trouxe outro exemplo aqui de analogia em bona parte. Eu já trouxe um do estupro e da violação sexual mediante fraude. E agora eu estou trazendo outro. Ó. Perdão judicial no crime de homicídio culposo do Código Penal, que se estende ao crime de homicídio culposo na direção veicular. Olha para mim, bisonho. Professor, eu não entendi nada. Se liga, galera, se liga. Lá no Código Penal tem a previsão do homicídio culposo. É quando você mata alguém por imprudência, negligência ou imperícia, beleza? Você não tinha dolo, vontade de matar, mas você acabou matando. Aí você está lá, sei lá, de repente limpando sua arma, esquece de tirar a munição, disparou em alguém, matou. Você não queria matar, mas vai responder por homicídio culposo, beleza? Lá no Código de Trânsito Brasileiro, existe também um homicídio culposo na direção veicular. É quando você vem e atropela alguém e mata sem querer matar, por imprudência, negligência ou imperícia. Você ultrapassa o sinal vermelho, bate no motoqueiro, o motoqueiro morre. Isso é homicídio culposo na direção veicular. Vai lá para o Código de Trânsito, beleza? Então vejam, são duas leis diferentes que tratam de dois fatos diferentes. Lá no Código Penal tem a previsão do homicídio, na verdade, do perdão judicial no homicídio culposo. O que é isso, professor? Quando as consequências do fato
são tão graves que torna a pena irrelevante, o juiz pode perdoar aquela pessoa. Por exemplo, você está limpando sua arma e ela dispara e mata seu próprio filho. Homicídio culposo e as consequências do crime, você matou seu filho sem querer, porra. São tão graves que a pena do homicídio culposo se torna insignificante e irrelevante na sua vida. Você já está punido para o resto da sua vida. O cara que mata o próprio filho sem querer, acabou, não precisa ninguém punir ele. Ele já está punido até morrer. Então o juiz vai e perdoa ele. Isso é o perdão judicial no homicídio culposo lá no Código Penal. Lá no Código de Trânsito também tem a previsão do homicídio culposo, mas não tem previsão de perdão judicial. Não tem o perdão judicial no Código de Trânsito. Quando você atropela seu próprio filho e mata, não tem o perdão judicial. Aí o que é que o direito faz? O que é que o juiz ou o desembargador, seja lá quem for que vai aplicar a lei, o que é que eles fazem? Eles pegam a analogia, que não é fonte do direito, mas serve para tapar algumas brechas na lei, né? Serve para suprir algumas lacunas deixadas pela lei, como por exemplo essa. Como é que se eu matar sem querer, eu tenho perdão judicial, e se for dirigindo, não tenho? Aí o direito penal pega e faz essa analogia, diz, rapaz, homicídio culposo sem veículo é parecido com homicídio culposo utilizando o veículo. Então vamos aplicar o perdão judicial ao Código de Trânsito brasileiro. Toda vez que alguém matar alguém atropelado culposamente e as consequências desses crimes forem tão graves ao ponto de tornar a pena insignificante, o juiz também vai conceder o perdão judicial, beleza? Não tem previsão no Código Penal, mas por analogia vai ser aplicado o perdão judicial também na direção veicular. Vários casos a gente enxerga, né? Da mãe ou do pai que vai dar ré, tirar o carro da garagem, passa por cima do filho criança, que estava lá brincando e ele não viu. Matou o próprio filho, ele está punido para o resto da vida. Não precisa aplicar uma pena a esse cara, porque ele já vai ser punido automaticamente pela vida, beleza? Isso é a analogia. Agora vê só. Trouxe 2 exemplos, ficou muito claro. E agora eu quero falar um pouquinho sobre uma decisão do STF. Em regra, a analogia não se aplica para prejudicar, apenas para beneficiar. Isso é a regra geral. Qualquer questão, inclusive eu trouxe algumas para vocês, todas que eu encontrei, está falando exatamente o que eu estou lhe dizendo. Então a resposta é analogia somente para beneficiar. Essa é a regra. Mas vejam o que o STF fez e eu trouxe aqui, né, copiei e colei aqui para vocês, de um artigo que eu li. Ao enquadrar a homofobia e a transfobia por analogia aos tipos penais previstos na Lei 7.716 de 89, que define os crimes resultantes de preconceito de raça ou cor, alguns autores apontam que o STF violou o princípio da legalidade e da vedação da analogia in malam parte. Porra, o que foi isso, professor? Deixa eu explicar, tu olha pra cá. Vê só, bicho, vê só. É proibida a analogia para prejudicar no direito penal brasileiro. Só que o STF fez o seguinte. Vocês já ouviram falar no crime de homofobia e de transfobia? Esse crime, na verdade, não existe. O legislador, né, o Poder Legislativo Federal, ou seja, deputados e senadores, não tiveram tempo de criar esse crime. Na verdade, eles não estão nem aí para a gente, né? Não estão nem aí para a sociedade. Eles estão querendo brigar para continuar no poder. Isso é importante para eles. O povo que se arrombe. Então se liga. Não existe o crime de homofobia nem o crime de transfobia.
Aí o STF pegou e disse, rapaz, isso aqui parece muito com aquele crime da Lei 7.716, que trata dos crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor. Então vamos fazer o seguinte, todo mundo que cometer aí o fato de homofobia, a gente enquadra nessa lei e pune eles. Beleza, o STF decidiu isso. Criou um crime através da analogia. Isso é absurdo, mas a gente está no Brasil. Então, se a questão cobrar o seguinte, segundo o STF, a analogia pode ser utilizada em Malam Parte. Pode, porque eles utilizaram, porra. Né? Isso é um absurdo, porque além de ferir a legalidade, feriu também o fato de não ser aceita a analogia em Malam Parte no Código Penal. Feriu duas coisas. Princípio da legalidade. O crime só pode ser criado através de lei. Lei em sentido amplo. Não, lei em sentido estrito. Que é a lei criada pelo Poder Legislativo, porra. Só pode existir crime se a lei criar. O STF não cria lei, porra. O Judiciário não tem a função de criar lei. Quem tem que criar é o Legislativo. E, em regra, é o Legislativo Federal. A gente viu. Fontes do direito penal, certo? Se liga. O STF feriu o princípio da legalidade e feriu também a inaplicabilidade da analogia em Malam Parte no direito penal. Enfim, como é que você vai responder nas questões? Se perguntar seco, sem mencionar o STF, você diz que a analogia em Malam Parte é proibida e ponto final. Se indicar, se apontar o STF, se disser, conforme decisões do STF, é possível a aplicação da analogia em Malam Parte, você vai ter que dizer que é possível, conforme o STF. Se não citar o STF, é proibido a analogia em Malam Parte. Vamos para as questões que tu vai entender o que eu estou dizendo. Lembrando que eu não encontrei nenhuma questão atual falando sobre essa situação do STF. Não tem. Eu acredito que os concursos preferem não utilizar isso para não gerar polêmica e cancelamento da questão, né? Anulação da questão. Para evitar isso, eles preferem não botar, por enquanto. Mas pode cair, por isso que eu estou falando para tu, seu bisonho. Volta lá no slide e vamos responder algumas questões agora. No direito penal, a analogia é uma fonte formal imediata do direito penal. Certo ou errado? Errado. A analogia não é fonte do direito penal. Beleza. Então, o gabarito da questão é errada. Questão número 2. No direito penal, a analogia é uma fonte formal mediata, tal como os costumes e os princípios gerais do direito. Mais uma vez, a analogia não é fonte. Pode ver que as questões se repetem. É errada. Segue o jogo. Olha lá, ó, banca CESP, juiz, substituto. O ano foi 2012. A analogia, forma de autointegração da lei, até aqui, correto, não constitui fonte mediata do direito, até aqui, correto. Podendo ser utilizada em relação às normas permissivas, correto, e incriminadoras. Opa! Gabarito errada, certo? Até ficou faltando aqui o certo e o errado, né? Mas enfim, o gabarito é esse aqui, questão errada. Por quê, professor? Olha para mim, seu bisonho. Aqui está dizendo que a analogia pode ser aplicada nas normas permissivas. Pode sim. E você sabe o que é normas permissivas, porque a gente estudou lá classificação das normas penais. Se você não estudou, volte na aula lá, seu miserável. Como é que você quer avançar sem ir para o começo? Tudo que a gente viu antes é meio que teórico, né? Conceitos, não sei o que. Parte meio que chatinha, mas que é extremamente necessário para a gente prosseguir daqui para frente. Normas permissivas
pode sim aplicar a analogia, que é para permitir que a pessoa faça. É para beneficiar o réu, certo? Agora, a norma incriminadora está criando um crime. Norma incriminadora é aquela que cria o crime e comina uma pena. A analogia não pode ser utilizada para criar crime, nem para cominar pena, nem para prejudicar de forma alguma. Por isso que a questão está errada, porque lá no final, olha lá, ó, lá no final, ela diz que a analogia, ó, tudo certinho, a analogia é uma forma de integração da lei, beleza. Não é fonte, beleza. Nem imediata, nem imediata. Pode ser utilizada em relação às normas permissivas, beleza. Mas normas incriminadoras, ela não pode ser utilizada. A analogia não pode ser utilizada para as normas que criam crimes. Por isso que está errado. Tranquilo? Vai para a quarta questão. CESP de novo, oficial da Polícia Militar aqui, ó, do Distrito Federal, ano 2010. Ah, professor, essas questões são antigas, só tem essa, seu bisonho. Eu vou até ajeitar aqui, ó, que não está justificado. Então, vira aqui para mim, para você não ver o bizu aqui. Tô brincando, é só para a gente ajustar aqui, ó. Olha lá, para eu te mostrar, ó. Justificado, galera, para quem não sabe, é quando, ó, isso daqui fica assim, ó. Veja que ridículo. Quando eu botar aqui justificar, ó, já vai ter aula aí de PowerPoint. Clicou em justificar, ó como fica certinho aqui, ó. Bem retinho, beleza? O ideal é que fique assim, normas da ABNT. Até isso você tem aula aqui no CPI, seu bisonho do caralho. Então se liga aqui, ó. Quarta e última questão foi para o oficial da Polícia Militar. E a gente vai responder ela agora. Tu vai acertar. Se tu errar, bisonho, tu vai pagar 10 flexões aí e vai mandar para mim. Posta lá olha para mim aqui, ó. Meu Instagram, @prof.evertonmota. Everton sem frescura, sem W, sem H, porra nenhuma. Everton de pobre, Mota, com um T só, beleza? Se você errar essa questão, você vai pagar 11 flexões, né? 10 mais não, 11. Vai postar no seu status, lá no seu history do Instagram e vai me marcar. Tranquilo? Só eu e você vai saber o que significa. Volta lá, ó. Em relação à aplicabilidade da norma penal incriminadora, admite-se a integração extensiva e a analogia. Por aqui, a gente já tira que está o quê? Errada. Então, eu já poderia marcar aqui. Mas bora ler o resto. Para assegurar que determinados fatos, assemelhados aos descritos na norma criminal sancionada, ainda que não previstos expressamente na legislação penal, não fiquem sem punição. O que foi que ele disse aqui, bicho? Ele disse, se alguém cometer uma conduta, ainda que ela não esteja escrita na lei como crime, para ele não ficar impune, o direito penal usa a analogia para punir ele. Isso é possível no Brasil? Em regra, não. Isso é proibido. E a resposta certa para essa questão é errada. Não pode. Ô professor, mas o STF não decidiu? Decidiu, mas aqui fala sobre o STF? Não. Então segue a regra, bisonho. Não pode aplicar em mala parte. Tranquilo. Ó, só dá uma olhadinha lá para a gente finalizar. Tá aqui o gabarito das questões. Cadê? Opa. Tá aqui o gabarito das questões. Tranquilinho? E aqui, ó, para quem quiser falar com a gente, tem um site aqui, ó, cpen.com.br. O Instagram do CPEM você vai ter que seguir, @CPEM. E o meu, @prof.evertonmota. Aqui está o telefone, que também é o WhatsApp do CPEM, tranquilo? Guarda essa logo no seu coração, que é essa logomarca que vai fazer você realizar o seu sonho. Agora olha para mim e recebe o recado, meu irmão. Vê só, o caminho é espinhoso. Eu sei que você está sofrendo. Tem muita gente te criticando. Tem muita gente dizendo que não vai dar certo. Até você próprio, às vezes, pensa que não vai dar certo. Maioria das vezes você pensa em desistir. Você vai fazer uma prova, bate na trave, reprova. Ou pensa que está bem, se lasca na prova, se arromba, tira uma nota merda. E aí bate aquela vontade de desistir e você pensa, realmente,
É o que o povo diz mesmo. Eu acho que isso aqui não é para mim. Para com isso agora e comece a acreditar no seu potencial. A partir do momento que você acredita no seu potencial, nada pode lhe impedir. Nem Deus vai impedir você de conseguir realizar seu sonho. Por quê, professor? Nem Deus, que absurdo. Porque Ele está do teu lado, bisonho. Ele vai pegar na tua mão e vai conduzir você até a aprovação. Agora tem uma coisa, o que é de competência sua, Ele não vai fazer. Ele não pode lhe atrapalhar porque Ele não quer lhe atrapalhar. Ele quer que você vença. Ele está do seu lado, te dando saúde, te dando sabedoria. Agora, estudar é com você, negão. Bunda na cadeira e estude que vai dar tudo certo. Valeu, até a próxima.